Olá, meu nome é Edmara Costa. Hoje eu vim falar sobre a moeda perdida, as 10 dracmas, tá? A parábola de Jesus, né? Lucas 15, começa aqui no versículo 8. Mas vamos lá. Vale lembrar sempre que as parábolas, elas são códigos do reino, né? Onde Jesus falava através de parábolas, ele falava metaforicamente, onde ele comparava sempre o reino dos céus com o que a gente vive aqui na terra, né? E na verdade as parábolas elas são todas com os mesmos, com vários códigos que falam para seguir o caminho da mesma forma, tá? E quando não entendemos uma, a gente pula para a outra e acaba entendendo a outra. Em algum momento alguém entende o código e acessa o reino através das parábolas, tá? Então vamos lá para essa aqui, da moeda perdida. Versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, vamos parar aqui um pouquinho, dracmas eram moedas, tá? E aí quando a gente fala sobre moedas, dentro das parábolas, a gente está falando sobre energia de troca, sim? Isso, energia de troca. Moedas sempre são, tá? Energias de troca. E como tudo é energia, né, nós somos também energia. Então, a gente pode considerar aqui até que essas moedas podem ser várias coisas, né? A gente já falou de talentos, então, seguindo esse raciocínio que todas as parábolas elas sempre têm alguma coisa em comum de aprendizado, de ensinamento também, né? É porque a gente aprende, a gente ensina e daí a gente vai começando a passar para frente e vai transbordando na vida das outras pessoas. Então, quando a gente pensa nisso, pode ser a energia realmente de troca por talentos, pode ser nós, enquanto pessoas, também somos energias, né? Então, assim, a gente pensa em várias coisas aqui e sempre pensando aqui, energia de troca, tá? Então, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ou seja, se ela tem 10 dracmas, ela tem 100% daquilo que foi dado para ela. Se ela perde 10, se ela perde uma dracma, significa que ela perde 10% daquilo tudo. Então, o que acontece? Ela não tem o todo. Ela não tem os 100%. Ela tem 90% do todo. Se ela tem 90% do todo, ela não está completa, tá? Então, vamos pensar a partir desta situação aqui, tudo bem? Então, o que acontece? Quando ela perde, né? O que significa perder? Vamos para essa parte. Perder é quando a pessoa ela não tem diligência. O que é isso? Ela não consegue reger algo na vida dela, entende? Ela não consegue. Então, ela não tem responsabilidade, vamos dizer assim. Acaba que essa pessoa que não tem gestão sobre aquilo que foi confiado a ela acaba sendo uma pessoa relaxada, porque perdeu, né? O sábio não é diligente. O sábio, ele sabe muito bem o que lhe foi confiado. E tem responsabilidade com isso. É vigilante com isso, certo? E aí quando a gente vê aqui, ó, não acende a candeia. Ou seja, ela não consegue nem acender nada para que possa iluminar o caminho. Para que ela consiga, inclusive, procurar. Por que ela não acende essa candeia? Será que está tudo tão desorganizado que ela não consegue nem achar nada que possa acender essa candeia? E tá aqui, ó. E varre a casa. Se ela tá varrendo a casa, é porque a casa tá suja, certo? Se ela não acha nada, tá tudo uma bagunça, certo? Então vamos lá. Quem é bagunceiro acaba perdendo. Aí a gente vai colocando como uma metáfora aqui, esses códigos. Quem é bagunceiro acaba perdendo os 10%, ela não perdeu uma dracma, 10% da vida, de tudo, porque não está completo. Então ela vai gastar e vai perder 10% do seu tempo também, né? Então acaba que acontece? Ela gasta 10 vezes mais aquilo que ela perdeu. Ela vai gastar o que aqui? Ela vai gastar paciência, tempo, humor, né? E o que ela podia estar fazendo e progredindo
em outras situações, né? Se a gente pensa aqui em várias situações que a gente tem na nossa vida, se ela está perdendo tempo em uma delas, ela acaba não potencializando as outras. Então, o que acontece? E ela percebe que disso tudo, isso que ela perdeu é realmente muito precioso. Ou seja, se ela perde 10% e ela não tem o todo, ela não tem o valor total. É como se a gente fosse em alguma loja para comprar alguma coisa e a gente não tivesse o valor total daquela mercadoria. Não tem como levar. Então não é porque ela tem 90% do valor total que ela vai ter aquele, vamos dizer, um objeto. Ela vai conseguir fazer uma troca de energia, né? Dar o pagamento e voltar com aquilo que ela quer. Então, assim, é muito precioso, ela precisa achar. Ela sabe disso. E aí ela busca com diligência. Aí ela começa a entender que ela precisa ter responsabilidade. Certo? E ela vai fazer isso, né? Aí tem aqui aquela, desculpa, aquela pergunta. Até achar, será que ela realmente vai fazer isso? Ela vai ser uma pessoa que vai ser prudente em pensar como fazer, varrer tudo bem, tirar sujeira, organizar bagunça, fazer tudo direitinho até que ache, né? Então, isso aí é pra gente estar pensando também se a gente está fazendo isso com a nossa vida, tá? E aí, o que é muito importante, vamos voltar aqui, não acende a candeia. Se ela não acende a candeia, ela tá na escuridão. Então, vamos pensar que é necessário, né, ligar a luz. E aí, quando liga a candeia, acende, desculpa, a candeia, ela acaba gastando recursos também, né? Porque se ela tivesse com tudo na mão, ela não precisava gastar nada, nem esforço. Mas isso acaba acontecendo, tá? Então vamos ver se a nossa casa tá aí bagunçada, suja, se a gente realmente tá tendo recursos, se esses recursos estão sendo usados de forma adequada, né? E aí ela procura, quando ela procura, ela tá preocupada, ela tá procurando o que ela perdeu. Se ela não tivesse perdido, não ia estar gastando tudo isso. Tá? Então vamos pensar nisso, né? E aí ela não consegue completar uma tarefa, uma missão, quando ela não tem 100%, ela tem só os 90%, certo? Então ela não tem mais o todo e ela não consegue repassar isso para frente. Ela retém ali uma abundância com ela retém inclusive a maior parte, mas como eu disse, não é o todo. Aí vamos lá. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Bom, aí ela começa a ficar em festa aqui, né? Ela começa a entender que aquilo ali era realmente muito importante, entendeu? E que, na verdade, ela entende aqui e acende, né, a candeia, dizendo, pensando assim: bom, eu estava nas trevas, juntando isso com bagunça, juntando isso com falta de gestão, e aí eu entrei numa cegueira. E essa cegueira, ela pode ser uma cegueira espiritual, ela pode ser uma cegueira emocional, e ela pode ser uma cegueira de raciocínio. Porque, na verdade, quando acontece isso, ela não consegue tomar uma decisão concreta. Então, mexe com todas essas energias, certo? E aí, o que acontece? A cegueira física é a menos pior de todas elas, porque acaba sendo a cegueira do corpo físico. E aí, quando a gente tem uma cegueira física, a gente consegue ter muito bem aguçado, muitas vezes, até mais e melhor, o atino, né, para o lado espiritual, emocional, de sensibilidade, entende? Então, quando a gente fala aqui, as outras cegueiras espiritual, emocional e racional, elas são complicadas, elas levam realmente ao fundo do poço. A física a gente acaba se adaptando, né? E isso existem recursos
Para as outras coisas é muito difícil sair dessa cegueira. Então a gente tem que pensar nessa questão também, tá? E aí o mundo que estava uma bagunça, né? Ela pensa o seguinte, não é necessário eu ficar nessa desordem, não é necessário eu ficar nesse mundo de desordem, de bagunça. Então, quando ela acha, ela fica em festa, certo? A gente pode pensar aqui também que a pessoa está perdida, né? A gente pensando como pessoa, essa dracma, a pessoa está perdida porque ela não conseguiu cumprir parte do que ela devia. Ela se perdeu realmente em algo muito importante. E aí, quando ela encontra, realmente é uma festa. Aqui está dizendo o seguinte, é uma passagem, sabe? Para a questão da salvação, né? Quando a gente pensa dessa forma, se a gente tem o todo, a gente tem o que? A moeda de troca energética para ter a salvação. E para trocar pelo ingresso, vamos dizer, do reino dos céus. Aí vamos lá, para o versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Olha que legal isso aqui. Então, assim, foi muito comprovado, né? Ela estava na escuridão, nas trevas, isso e aquilo. E aí a alegria é enorme diante dos anjos de Deus. Os anjos estão aqui pra gente, pra gente, né? Pra que a gente possa comandá-los, a fim de que eles consigam, vamos dizer, nos ajudar de uma forma muito, muito importante, sabe? Muito importante. E, Deus, ele envia esses anjos justamente para que a gente possa muitas vezes ter resgate nessa vida, né? É quando sopra aquela coisinha ali, aquela intuição, a sensibilidade, vai para esse lado, vai para aquele outro, não faz isso, faz aquilo, sabe? E quando a gente tá no caminho, a gente consegue ter acesso a esses anjos. O problema é quando a gente não tá aqui, eles estão tentando falar e aí não conseguem. Aí o que acontece? A gente acaba afastando esses anjos de uma forma absurda e deixando a energia negativa chegar. Isso que é o importante, né? Então vamos lá para refletir a conclusão dessa parábola. Quando a gente busca, né, a gente está procurando. E quando a gente procura, sabe, quando é pro lado positivo, a gente procura até achar, até o coração ficar em paz. E quando o coração fica em paz, os anjos entram em festa. Nós somos convidados para essa festa. E eles retomam o nosso coração com muito amor e carinho. Então, o que a gente pode entender daqui? A gente precisa invocar esses anjos enquanto eles estão perto. Porque chega numa hora que a gente não consegue mais. Tá tão atribulados de energia negativa que eles não conseguem nem chegar tão perto assim. Eles estão ali velando por nós, mas não conseguem chegar tão perto. Não tem como. Eles são energia sutil. E aí quando a gente chega numa determinada posição que a gente se coloca, a gente está tão denso com tanta energia negativa que não existe mais acesso, não dá para ter, a não ser que a gente procure novamente. Enquanto isso, a gente está perdendo 1, 2, 3, 4, quantas dracmas? E quanto mais a gente perde, mais escuridão acontece. Então você pode ser a moeda perdida, aguardando que alguém ajeite essa bagunça e que você saia das trevas, né? Ou aquela pessoa que jogou, né, perdeu, não foi inteligente. Foi aquela pessoa relaxada que perdeu aquele potencial e está procurando, né? Então, o que tem dentro da gente, a gente tem no coração e expressa por ele, através muitas vezes de palavras. Tá? Então, assim, eu convido a vocês que transbordem isso na vida de outras pessoas também. Porque esse transbordo faz com que a gente consiga ir limpando, né, o nosso caminho, acendendo aí a luz. E esse lugar é o lugar importante. O mais importante que a gente tem no nosso corpo é o nosso coração, é onde a gente realmente se liga,
né, com outras pessoas. E a boca só fala o que tem dentro do coração. A gente precisa entender muito isso. Quando o coração está pesado, acaba que a boca fala coisas pesadas também, né? E como que a gente faz para isso melhorar? Limpando. Como que a gente limpa? Através da palavra. Como é isso? Transbordando na vida de outras pessoas, recrutando mais pessoas para que elas fiquem no caminho do bem, escutando, falando também, né? E mostrando que aquela pessoa, ela é responsável pela vida dela. Cada um cuida da sua vida. E se você tá aqui, é porque, de alguma forma, você foi chamado para estar limpando essa bagunça, né? Então, assim, o racional sem emoção deixa o coração sujar. E aí é que, se a gente não tem um coração puro, a gente acaba se afastando realmente das leis divinas, né? E a gente tem que pensar o seguinte: Deus é investidor. Ele investe em todos nós. Nós somos as moedas do reino, né? Isso aqui é uma virada de chave incrível. Ele investe. E ele não quer perder nenhuma dracma. Ele não quer perder nenhuma moeda de troca, de valor, né? E aí, trocar isso para as coisas negativas, ele não faz. A gente é que se perde. Então, é bem interessante isso. Deus sempre está investindo, investindo, investindo. E aí, nós acabamos nos escondendo. E não é isso. A gente precisa estar sempre prosperando, né? E aí, se a gente consegue investir logo no início, na entrada, na saúde, na bondade, enfim, a gente não vai precisar investir tanto para sair na doença, na bagunça, certo? Então, nós somos essas moedas, tá? Viva a vida em festa para atrair mais pessoas com o coração puro e vibrante. E purifique o seu coração para que essa festa seja cada vez melhor. Porque para ser rico em abundância, você precisa atrair outros corações. E esses corações, geralmente não são corações tão bons e ricos e limpos. Mas se o seu tá rico em abundância, automaticamente, por conta da energia mesmo de troca, esses corações também vão ser puros e limpos. E quando isso acontece, você cada vez ganha mais e mais abundância, prosperidade. O seu coração se mantém limpo. Isso é maravilhoso, né? E fora que a gente acaba tendo um acesso mais direto com o reino dos céus, tá? Então fica aí essa reflexão dessa parábola. Sejam moedas encontradas caso vocês estejam perdidos. Se coloquem às vistas, né, do Criador de tudo que é, da matriz divina, para que vocês possam ser encontrados. E vamos para esse caminho. Quem não foi encontrado ainda, que se mostre para ser encontrado, né? Brilhe, porque você vai ser encontrado. Afinal de contas, aqui está afirmando que ela encontrou e entrou em festa. E essa festa só pode ser paga através de mais uma moeda que foi perdida. Quem sabe essa moeda e essa festa, ela só vai acontecer se você vier também. Então venha fazer parte da festa. Venha fazer parte da abundância, da prosperidade, junto com várias outras moedas que estão ali só aguardando mais uma, que pode ser você, para que tudo entre em festa, tá? E vamos lá. É assim, né? E que isso seja gravado aí no seu coração para transbordar através da boca para outras pessoas em alegria. Fiquem com Deus, com o Criador maior, e que essa energia seja de elevada potência e que toque no coração de vocês. Fiquem em paz e beijos de luz.